Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula sobre, não dá nem para dizer que é uma aula, afinal, ao que mais parece é um alerta, o fim do direito de propriedade no Brasil. Bom, até que ponto isso é preocupante, né? Até que ponto isso é jurídico, né? Talvez vocês devem estar percebendo por que eu não estou de terno, né? Normalmente, quando eu vou ministrar alguma aula, enfim, eu sempre estou de terno. Mas é que hoje é muito mais do que jurídico, é informacional. É de produtor para produtor que eu quero passar esse recado para vocês, tá? Então, me acompanhem nessa aula. Nós temos muita coisa para dizer e, acima de tudo, internalizar. Afinal, de nada adianta uma boa informação se nós, na sequência, não agirmos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Fundamentos para que vocês possam efetivamente agir em prol do nosso negócio, do nosso alimento e, acima de tudo, da nossa soberania. Bom, vamos lá, sem delongas. O fim da propriedade rural, né, no Brasil. Função social e as pautas mundiais. O que tem a ver, né, a função social da propriedade com as pautas mundiais? Bom, vamos lá que eu já vou mostrar para vocês. A primeira coisa é, todo mundo já viu, né, possivelmente esse gráfico que mostra as atividades agropecuárias, né, no Brasil, aquele índice que é vendido, porque o Brasil preserva 66,3% do seu território, que nós temos aí uma área de pecuária de 13%, agricultura algo em torno de 7, 8% atualmente, além das pastagens nativas, enfim, conservação, toda aquela historinha. Mas esse não é o agro brasileiro. O agro brasileiro é você, produtor rural. O agro brasileiro são pessoas hoje que se vestem, são pessoas que se alimentam, até a cervejinha do final de semana. Esse é o agro brasileiro. Ele é palpável no nosso dia a dia, num simples lápis para escrever até mesmo a roupa que nós vamos vestir. Mas a valorização tem que ser aonde? Do meio ambiente ou daquele que acorda às 5 horas da manhã? A forma como a gente trata o agro brasileiro, a forma como nós colocamos uma narrativa, é de suma importância para que a gente mude um pouco a chave do que efetivamente deve ser defendido. Nós estamos falando aqui de segurança alimentar, que acima de tudo traz dignidade para as pessoas. E isso nós vamos tratar hoje aqui. Bom, sustentabilidade, né? Acabar com a fome do mundo, acredito que exista uma única pessoa, né, que efetivamente deseja isso, que é a Miss Universo. As outras demais pessoas, acredito que não tenham tanta sinceridade assim. Mas o agronegócio brasileiro é responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E por que talvez esse alimento não chegue mais barato à casa das pessoas, né? Uma das grandes fórmulas, né, da economia é a lei da oferta e demanda. E conforme a gente restringe o mercado ou o acesso a determinado produto, ou fazendo com que ele se torne mais escasso, faltante, esse preço acarreta, né? Acarreta no aumento, no incremento no valor daquele produto pela escassez. Da mesma forma, se ocorrer um inverso, né, uma grande oferta de produtos, esse preço tende a cair. Quem nunca presenciou isso na oferta de produtos numa safra ou entre safra, no seu incremento, até mesmo bovinos, preço de gôndola de supermercado, de carne, entre outros produtos. Mas por que a gente não consegue chegar com alimento um pouco mais barato em outras regiões do mundo? E acima de tudo, como eu disse logo no início, a nossa soberania. E quando eu digo soberania aqui, eu não estou dizendo somente o direito de explorar as áreas no país, mas acima de tudo, legislar, né, criar leis, né,
que sejam de interesses do nosso país, feito por nós, e não políticas globais, interferências do estrangeiro, do exterior. E o que mais tem acontecido nos últimos tempos no Brasil é que as legislações com viés ambiental sejam pura e simplesmente importações estrangeiras de algo que já não deu certo. Então vamos seguir aqui na nossa aula. O primeiro tópico que acarretará possivelmente no fim do nosso direito de propriedade, e isso já está acontecendo em alguns lugares do mundo. Eu preciso lembrá-los que essa aula está sendo gravada, né, no início de setembro, né, de 2022, onde nós já temos manifestações na Holanda, Espanha, Itália, Irlanda, Polônia, de produtores rurais indo à falência pelas aplicações de legislações ou pautas climáticas, ambientais, o excessivo ambientalismo, o terrorismo climático. E da onde surgiu esse terrorismo climático? Não só naquele filme do Al Gore, onde nós vemos lá um urso polar caminhando e de repente o gelo derrete, ele escorrega, aquela cena replicada por milhões e milhões de vezes e que na verdade ela visa incutir o medo na cabeça das pessoas. Mas existe um documento acima dela que faz com que talvez seja o grande marco da mudança da ecologia, né, que visa aí de alguma forma manter preservadas. E lembre-se, nós produtores rurais não queremos a extinção de nada. Nós vivemos da terra, vivemos do ambiente ecológico, vivemos, né, nós estamos na terra, não aquele menino que está no prédio na cidade. Nós estamos na terra diariamente. Então, mais do que ninguém, nós queremos manter um ambiente saudável, né? Mas no final da década, meados aí, né, da década de 80, final da década de 80, nós tivemos aí um grande marco, né, o fim da Guerra Fria. E na Guerra Fria, se tem algo que ela exportou para o século XXI, foi um neomarxismo travestido de defesa do meio ambiente. Então nós temos aí a Carta da Terra, que tem como princípios fundamentais a construção de uma sociedade global do século XXI, algo que você já consegue imaginar como sendo a própria União Soviética, né, comandando os países em prol do comunismo, socialismo, a erradicação das diferenças, as riquezas, enfim, toda aquela historinha, aquela balela que gerou mais de 200 milhões de mortos no mundo, né? Para não falarmos do Holodomor ucraniano, para não falarmos do grande salto para a frente de Mao Tse Tung, né? Que aí já, só esses dois nós já vamos beirar aí quase 100 milhões de mortos, né, para não falar entre outros, mas espalhados no mundo. Então nós temos aí os seus fundadores da Carta da Terra, né, Mikhail Gorbachev e Maurice Strong. Quem são essas duas pessoas? Bom, Gorbachev é o último tirano, ditador da União Soviética, né, e Maurice Strong foi o primeiro diretor da ONU para assuntos climáticos, ambientais na época. ONU e socialismo, comunismo, controle social estão sempre ligados, né? Então, nós temos aí a Carta da Terra, apoiada pelo próprio MST, daí vocês já podem tirar algumas conclusões. Nós temos aqui o Maurice Strong na Fiesp, em São Paulo, né? Tratando sobre as perspectivas sustentáveis do Brasil, especialmente na ocasião para estreitar relações Brasil-China, talvez fazermos dependente deles para que eventualmente eles possam, como nós temos visto nos últimos tempos, influenciar a nossa política. E nós temos Mikhail Gorbachev, falecido, né? Eu disse a data que está sendo gravado esse curso, então ele está falecido, né? Faleceu. E tratando sobre as mudanças climáticas na ONU, né? Lá na Rio,
né? Então adota uma task force fundada aí pelo Mikhail Gorbachev, preocupado com efeitos climáticos do mundo. Mas o que é essa Carta da Terra? O que nós podemos extrair dela? Bom, dentre os diversos princípios, para não alongarmos demais, né, nós temos aí a ratificação via documento, uma primeira iniciativa para se criar um plano, uma intervenção, a ONU trazer um governo global ambientalista por meio hoje, atualmente, do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, os relatórios que nós vemos hoje, mas isso vem de longa data, e essa mentira vem de longa data. Nós temos aí um jornal há 50 anos, né, em 1971, um jornal que dizia a Amazônia poderá morrer em 35 anos. E a Amazônia nunca morreu. E na época, né, nesse próprio jornal dizia: assistimos a mais rápida e maior destruição do meio ambiente que se tem notícia. Não, a Amazônia continua lá, ela não virou um deserto e tampouco virará um deserto. Seja pelos excessos de chuva, seja pela areia do Saara, que vem parar no Brasil e causa chuvas na Amazônia, por incrível que pareça, foi uma descoberta recente também, a Amazônia não vai virar um deserto, tá? Mas a Carta da Terra tem um objetivo, né? Como toda sociedade regrada e de forma a evoluir utopicamente com algo que não existe, a Carta da Terra visa também promover a distribuição equitativa, ou seja, equilibrada, da riqueza dentro das e entre nações. Mas como que uma carta que visa a construção de uma sociedade para o século XXI, voltada à preservação principalmente do meio ambiente equilibrado, vai garantir a distribuição equitativa de riquezas? Bom, talvez seja inviabilizando a produção em alguns países e deixando todo mundo pobre. Afinal, Evo Morales, lá na sua participação na cúpula da ONU em Copenhague, né, ele já afirmava que o grande culpado pela mudança climática era o capitalismo. E é verdade. Afinal, para que se exista um equilíbrio entre as nações, você precisa deixar todos pobres. Mas vamos pegar a lição de ninguém mais, ninguém menos que Hugo Chávez. Parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx, fantasma recorre las calles de Copenhague y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Por ahí anda, entre nosotros. Se mete por los pasillos, sale por debajo, sube. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. El capitalismo. O capitalismo é o fantasma. O capitalismo é o grande culpado pelas mudanças climáticas. Mas vocês se recordam na Carta da Terra que um dos princípios dela é erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental. Então eu já aproveitei e trouxe um gráfico para vocês sobre a erradicação da pobreza, que se não fosse o capitalismo e a revolução industrial do século 19, né, 18, 19, e a nossa evolução social, principalmente no período onde o mundo enxerga, o mundo que eu digo essa turminha da ONU que aplaudiu um dos maiores criminosos modernos, né, que nós temos em vista, basta olhar a Venezuela nos tempos de agora para você entender o que, né, o fantasma, a ausência do fantasma do capitalismo causou. Mas vamos olhar o gráfico. No mesmo período onde eles afirmam que é entre 1950, 1970, 80 que houve o maior aquecimento global do mundo pelo excesso de indústrias, principalmente entre guerra e pós-guerra, né? Nós tivemos aí um incremento da indústria do mundo com altas emissões de CO2, nós tivemos um incremento de renda e a redução da pobreza. E veja que
as pessoas que viviam na extrema pobreza reduziu no período logo após a Guerra Fria. Que interessante. Conforme foram acabando as ditaduras comunistas, as pessoas também foram saindo abaixo da linha da pobreza extrema. Mas o grande problema é o fantasma do capitalismo. Mas, para que vocês entendam os efeitos globais dessas manifestações, nós temos também documentos de lobby, como Farms Here, Forest There. Todo produtor já ouviu falar nesse documento. O documento é elaborado para o governo americano, tá? Para que se crie um lobby contra países localizados nos trópicos, dentre eles inclui-se o Brasil, tá bom? Onde o objetivo único e exclusivamente deste documento não é combater o desmatamento. Não, nunca foi combater o desmatamento, tampouco salvar o planeta. Basta ver, estima-se, aqui coloquei uma observação, estima-se que os benefícios graduais da redução do desmatamento, e aqui nós vamos falar dos produtores de gado, né? Dos produtores de gado nos Estados Unidos, terá um benefício de 53 bilhões a 67 bilhões de dólares. Ou seja, combater o desmatamento nos países tropicais, dentre eles Brasil, incrementará a produção agrícola norte-americana. Eles não estão preocupados com o planeta. Ainda que diversos atores se posicionem, né? Atores que eu leia-se, não só o nosso amigo Léo, mas também dentre outros, se posicionem de maneira a fim de resolver uma crise internacional de queimadas na Amazônia, queimadas parte do Cerrado, no Pantanal, no nosso país. O grande problema talvez seja a nossa potência alimentar. E o pior de tudo isso é que hoje, né, no Brasil, basicamente nos últimos governos nós flertávamos, né, excessivamente. Não que isso não ocorra atualmente, isso eu vou falar um pouco mais para frente, mas antes era muito pior. Chegou ao ponto de criarmos um Fundo Amazônia composto por países soberanos, dentre eles o principal dele, a Noruega, onde investe aí aproximadamente 3 bilhões de reais para a proteção da Amazônia e limitação do uso dela. Porque eles exercem sim esse poder por meio de ONGs, instituições, e cá entre nós são lobos em pele de cordeiro. Veja que a Hidroalonorte, que é uma empresa que tem capital majoritariamente norueguês, do Estado norueguês, é responsável por danos ambientais na Amazônia. A única finalidade dos países do mundo é usurpar a nossa soberania, explorá-la de forma a ter benefícios próprios e, de quebra, lucrar em cima de nós. Mas aonde tudo isso quer levar? Aonde discussões climáticas, princípios que voltados ao meio ambiente, ONU, Carta da Terra, painel intergovernamental, discussões, quem nunca ouviu falar do metano do boi, né? O metano da erupção do boi, do desmatamento, das queimadas. Aonde tudo isso vai nos levar? No Brasil. No Brasil de hoje. E para que vocês tenham uma ideia, no Brasil de hoje nós tivemos recentemente em São Paulo o Global, né, Agrobusiness Forum, né, agora em 2022, faz 2 meses, salvo engano, em agosto, salvo engano foi em julho ou agosto de 2022. Dentre as diversas palestras, nós tivemos aí questões envolvendo degradação de pastagens. Nós tivemos questões envolvendo integração lavoura, pecuária, floresta.
E ainda agora, há pouco tempo também, na mesma época, nós tivemos o Fórum Metano na Pecuária, patrocinado pela JBS, por exemplo, com seu programa Net Zero, né? Entre tantos outros. E o que isso quer dizer, o que isso influencia na política, né, nacional brasileira? O que todas esse aparato, e veja, senhores, e é aqui que eu quero trazer um ponto. Vamos focar na pastagem degradada. O Brasil atualmente possui, tá, uma média de UA, unidade animal por hectare, tá? Isso significa um animal aproximadamente 450 quilos por hectare. Tá? O Brasil tem uma média de 0,96, enquanto o mundo 0,967 enquanto o mundo tem 0,36. Ou seja, pela racionalidade do uso do solo, o Brasil é quase que 3 vezes mais eficiente que o mundo, ok? Beleza. Mas aí, mesmo com essa média nacional, nós temos 60% do nosso território, existe uma degradação de pastagem severa e moderada, o que faz com que, de acordo com esses estudos, mudanças climáticas, análise de CO2 e de metano, faz com que a eficiência produtiva do ponto de vista ambiental seja reduzido. Porque uma pastagem degradada, ela em tese, de acordo com os estudos, não absorveria o metano expelido pelo boi, tampouco as compensações de gases do efeito estufa necessários para atender a pauta climática. Vocês não entenderam? Vou fazer um recorte. O que acontece no Brasil hoje? Basicamente, o mundo quer implementar uma calculadora. Nós tivemos Glasgow recentemente, final do ano passado, onde o Brasil se comprometeu, por meio da ministra Tereza Cristina, em reduzir em 30% as emissões de gases do efeito estufa da pecuária, por exemplo. E não só no Brasil, no mundo. Não é mesmo? Nós tivemos isso. E o que aconteceu isso no mundo? Vocês se recordam? As manifestações na Holanda, como eu disse logo no começo, Itália, Espanha, Polônia, Irlanda, redução da atividade pecuária, falência de fazendas para cumprimento de pautas climáticas. Por quê? Veja, se você tem que reduzir as emissões de uma calculadora fictícia, né? Porque não deixa de ser uma calculadora fictícia, é tudo por aproximação e tudo por computador, que o computador faz o cálculo que você quiser, basta você colocar as bases, né? Se você coloca tudo isso, bom, não tem como aumentar mato na Europa, que já deteve em outros tempos 7% de todas as matas do mundo e hoje detém 0,1%. Então, para compensar essas emissões e essas reduções, a Holanda, por exemplo, vai ter que reduzir a utilização de nitrogênio, fazendo com que algumas fazendas não consigam mais produzir. Na Irlanda, tenha que se abater aproximadamente 1 milhão de ovinos e bovinos para cumprir uma meta climática, porque não dá para ter essa população de gado, porque senão você não vai bater a meta. E os que sobrarem terão que incrementar a sua atividade pecuária com tecnologias de alto valor agregado, o que fará com que eles cheguem à falência também, porque eles não têm condições de pagar essa nova produção. E no Brasil nós temos as pastagens degradadas. As pastagens degradadas demandam, seja reforma ou recuperação de pastagem. Uma reforma de pastagem é algo hoje, média nacional, R$3.000 por hectare. Será que todo mundo tem condições de fazer reforma? Uma recuperação de pastagem para casos leves, R$700, R$800. Tudo isso por conta de uma calculadora. Não, André, mas aqui nós estamos evitando a desertificação do solo. Não vai virar um deserto a pastagem degradada. Tudo bem, mas existe uma diferença entre você obrigar a pessoa ou trazer dados para ela de economia. Ela faz num pasto, faz num período, faz no outro, de forma gradativa. Não, mas no Brasil vai ser de forma gradativa as pautas climáticas.
Ah, é? Serão mesmo? Igual a moça disse no Fórum Agrobusiness, eu não quero citar nomes no momento, porque estava a BCZ, Embrapa, todas as associações pertinentes que deveriam estar defendendo o agronegócio, financiando pessoas a virem falar no Brasil para comer carne sintética, né? Comer carne sintética, e não só comer inseto, e não só falar que nós temos que resolver um problema de desmatamento e de pastagem degradada e que a ideia de um Brasil perfeito é que a gente cumpra 6 UA por hectare, 6 unidades animais por hectare. Eu gostaria de saber quantos produtores no Brasil conseguem fazer isso. Talvez a Associação de Produtores de Pecuária Intensiva, que também estava lá. Mas para eles tudo bem. Será que eles já fazem todo o tratamento de dejeto dos animais dele também? Todos os confinamentos do Brasil? Porque se não fizer, eles também não estão cumprindo. Quem deveria defender o agro brasileiro está alimentando o monstro que irá comê-lo no final. E por que no Brasil já não é tão simples assim? Porque nós chegamos às vias de fato. Apresentado um substitutivo, tinha um PL, um projeto de lei 2148, né, 2148 de 2015, onde ia estabelecer benefícios fiscais para produtos adequados à economia verde. Mas aí a sua relatora, deputada Carla Zambelli, resolveu, por meio de um substitutivo e após a reunião, né, na ONU, em Glasgow, sobre as mudanças climáticas, apresentar 3 substitutivos. Um primeiro durante a reunião, o segundo logo no meio da reunião lá em novembro em Glasgow e o terceiro agora em 2022, criando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, Registro Nacional de Emissões e Compensações de Gases de Efeito Estufa, Registro Operacional de Gases de Efeito Estufa, além de estabelecer os fins, mecanismos, formulações, blá blá blá, para a aplicação da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. E para quem não sabe ainda, pastagens degradadas já fazem parte da Política Nacional de Mudanças do Clima. Então, se você tem uma pastagem degradada hoje no seu pasto, na sua fazenda, você já está infringindo as metas ambientais. Ah, mas André, isso é problema dos pecuaristas. Deixa ele, eu sou agricultor. Ah, é mesmo? E você acha que não irá chegar em você? Para começar no arroz. O arroz irrigado. Que a calculadora de gases do efeito estufa do arroz irrigado é quase igual da pecuária, pela composição de matéria orgânica na água. E é isso que eu acho incrível, mas isso eu vou falar mais pro final. A relação que as pessoas têm de calculadora como esse projeto quer criar, o mercado de crédito de carbono fosse a solução do agro brasileiro. Quando na verdade ele está terminando de enterrar o agro brasileiro. Mas André, eu vou receber dinheiro pela minha reserva florestal e pela minha eficiência produtiva. Nada é de graça. Nada é de graça. E eu vou trazer para vocês o porquê disso. Tudo começa aqui. Agenda 2030, que era Agenda 2021 antes, agora nós estamos Agenda 2030. Afinal, por que as agendas nunca têm metas cumpridas? Porque as metas sempre mudam. As metas nunca serão cumpridas. Toda calculadora muda a sua referência, assim como as metas climáticas. Nunca será suficiente. Erradicação da pobreza. Eu trouxe para vocês como se erradicaria a pobreza. Com capitalismo, tecnologias, aumento da atividade agrícola. Como é que eu acabo com a fome? Produzindo alimento. Ou será que inseto é alimento também? Se você está bem alimentado, talvez você tenha saúde e bem-estar. Estando bem alimentado, com renda, erradicando a pobreza, talvez você melhore a educação. Agora, existem pautas que visam
né? Não quero entrar no mérito, mas destruir a sociedade. E dentre elas, quando nós colocamos ali no 12, consumo e produção responsáveis, talvez a ideia seja erradicar pessoas que não cumpram as metas, o que faz com que a igualdade suma do 10, redução das desigualdades, não é mesmo? São pautas contraditórias em si, assim como foi no comunismo, é no socialismo. O que isso afeta o nosso direito de propriedade? A nossa geração, a nossa subsistência. A propriedade privada sempre foi e sempre será um direito natural, um direito nato de todo homem, de poder exercer, por meio do seu labor, por meio das suas gerações e sucessão, a garantia de ter algo, de produzir. Se você não tem um estímulo de ser dono, você não tem o estímulo de produzir. Ninguém gosta de produzir muito em bem alheio, mas quando isso depende exclusivamente de você, existe um incremento racional, onde faz com que você trabalhe mais. E veja que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, lá no seu artigo 17, à época, né, que não tinha tanta interferência assim na ONU, garantiu-se o direito de propriedade, né? E assim que também nem ser retirada arbitrariamente essa sua propriedade. E até 1934, o direito de propriedade no Brasil era reconhecido. Mas já na era Vargas, criou-se um instituto atrelando o direito de propriedade ao interesse coletivo. Não preciso dizer muito sobre Vargas, que amava o fascismo italiano, para que vocês entendam que ele já tinha um pezinho na estatização dos meios de produção. Já em 46, na nossa Constituição, condicionou o direito de propriedade ao bem-estar social. E a ONU já caminhava com as suas interferências globais, onde no Pacto de San José da Costa Rica, na Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, toda pessoa tem o direito ao uso e gozo dos seus bens. Só, porém, a lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. A chancela veio na nossa Constituição de 88, também da de 60, mas de 88, ela já trouxe que a propriedade atenderá à sua função social. E o artigo 170, que estabelece princípios de ordem econômica, trouxe no mesmo artigo tanto a propriedade privada quanto a função social desta. Mas qual é o risco? O que quer dizer essa função social para nós, produtores rurais? Na nossa Constituição, de forma ultrajante, repugnante, existe um instituto chamado desapropriação para interesse social. Bom, essa desapropriação, que pode ser aplaudida por alguns, nada mais é do que a violação de um próprio direito nato, o direito natural do homem de ser dono. Sim. E essa função social condicionante do seu direito de propriedade, espero que até agora você já tenha entendido que você não é dono da sua fazenda. É uma condição para ser dono cumprir a função social. Quando você deixa de cumpri-la, você deixa de ser dono. Eu quero que vocês entendam isso. A função social é cumprida quando existe aproveitamento racional e adequado do solo e o mais importante que eu quero tratar aqui, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Vocês entendem o porquê da pauta climática agora? O buraco em que o Brasil está entrando, seja para a estatização dos meios de produção, seja para a criação de um oligopólio, daqueles que não conseguirem, né, no caso, financiamentos para
enquadrar as suas propriedades de forma obrigatória. Não sei se vocês perceberam também que será de forma impositiva. Cumprimento das metas ambientais contra as mudanças climáticas de forma impositiva. Você vai ter que contrair financiamentos como o ABC Plus para enquadrar a sua fazenda. Porque se você não enquadrar a sua fazenda, o próprio projeto de lei por meio de substitutivo da Carla Zambelli também proibirá a oferta de financiamentos para quem não estiver em dia com as suas obrigações ambientais, como já é hoje. Ou eu estou mentindo? Pessoas irregulares conseguem contrair financiamentos bancários para atividade agrícola? Não. Já é hoje. A desapropriação de terra, fazendo um paralelo, fazendo um recorte, para quem não sabe, a desapropriação para fins de reforma agrária, basta ter uma caneta e o dono da caneta lá em cima vinculado ao INCRA, que é o órgão responsável. Veja, uso adequado e racional do solo, produtividade, observância das leis ambientais, meio ambiente, recurso adequado, legislação trabalhista, bem-estar dos empregadores e empregados, não sei o que isso quer dizer, mas está na Constituição, é horrível isso, essa margem de interpretação que existe na Constituição. E nós temos casos de desapropriação de terra no Brasil de fazendas altamente produtivas, mas que violaram eventualmente uma reserva legal, e foram desapropriadas, ao invés de ter sido feito um TAC, termo de ajustamento de conduta para recompor. Não, foi desapropriado. Porque depende de quem é o dono da caneta. É esse o problema no Brasil. E quando nós damos margem por meio de leis que garantam abuso de poder desta mesma caneta, nós estamos jogando pelo ralo a nossa segurança alimentar. Vocês querem saber o número de desapropriação no Brasil? Número total até 2019, onde não tem dados de desapropriação, existe titulação de terras, né? Não sei se vocês têm percebido nesse último governo. O número de áreas imóveis desapropriadas no Brasil até 2019, 7.058 imóveis, totalizando 30.586.031 hectares. Para quem não sabe e já fazendo, utilizando a mesma metodologia dos ambientalistas, esta quantidade de hectares equivale à Itália inteira. 301 mil quilômetros quadrados. No caso, seriam 305 mil quilômetros quadrados. Ou seja, existem mais áreas desapropriadas no Brasil do que o tamanho da Itália. E para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, hoje a Amazônia Legal, ela é composta por 5 milhões de quilômetros quadrados de áreas altamente produtivas, férteis, e que nós ficamos pagando pedágio para países estrangeiros. Mas existe uma diferença quando algumas pessoas falam, mas o governo do Lula desapropriou menos que o governo do Fernando Henrique. Aí que vocês se enganam quando eu disse que o dono da caneta que manda. Decretos desapropriatórios foram menores. A atuação do INCRA para fins de fiscalização. Mas no governo Lula, o número de hectares comprados pelo mesmo INCRA quando há instabilidade social na região é muito maior. Vocês se recordam agora por que o MST apoia a Carta da Terra? Vocês conseguem compreender isso? Para fins de fomentar a aquisição de hectares por instabilidade social. Mas eles pagam muito bem.
20 anos com títulos da dívida agrária resgatáveis. Né? Em 20 anos resgatáveis. Títulos da dívida agrária. Não, mas as benfeitorias são pagas em dinheiro. Eu nunca vi um projeto de desapropriação onde o proprietário da terra falou assim: nossa, estou muito feliz em receber assim. Agora vocês imaginem, nós tendo todo um aparato ambiental, fiscalizatório, com sistemas, com empresas, com instituições, com agentes, com órgãos, fomentando a fiscalização de fazendas, para fim se existe pastagem degradada, se existe integração lavoura-pecuária, se estão cumprindo as unidades animais, se estão cumprindo as questões envolvendo uso de nitrogênio, excesso de nitrogênio na agricultura, se estão cumprindo reservas legais, ambientais, financiamento. Todo esse aparato estatal formado por meio de um projeto de lei lindo, maravilhoso, como o mercado de crédito de carbono, que cria todas essas instituições, única e exclusivamente para vigiar vocês. E nós temos já o Ministério Público, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público já reconheceu que pastagem degradada é um dano à política ambiental, é um dano nacional. E o que vocês acham que eles vão fazer com isso? O que vocês acham se você não usar plantio direto para fixação de carbono no solo? O que nós temos que fazer, senhores, com essa aula, aviso, ou qualquer nome que os senhores queiram dar? O meu livro não chama Como Salvar a Minha Fazenda à toa. A ideia desse livro foi possibilitar ao produtor rural independência, principalmente para pensar, realizar negócios. Quando eu digo que juntos e organizados nós somos mais fortes, é que medidas como o PL 2148 de 2015 devem ser engavetados e enterrados, porque existe muito mais além do que é narrado ali. Quando eu cobro a nossa soberania, é para que você, produtor rural, olhe para a sua atividade da mesma forma que eu olho para esses agentes políticos fazendo isso com o nosso agronegócio. Não é só o seu ganha-pão que está em jogo. Talvez é a perpetuação da sua família. Não só pelo patrimônio, mas pelo alimento. Para mitigar riscos, nós temos que saber aonde estão os problemas e como eles podem surgir. Eu trouxe a questão de reforma agrária, por exemplo, e a desapropriação de imóveis. Mas não é só isso. O nosso problema também é político. Também é saber o que os nossos representantes e instituições do nosso segmento estão fazendo. Não faço críticas generalizadas, mas a Frente Parlamentar do Agronegócio apoia esse projeto. E eu tenho certeza que o seu comitê técnico, que é composto pelo Instituto Pensar Agro, logos são as mesmas pessoas, e o Instituto Pensar Agro é composto por todas as entidades que deveriam representar o agro brasileiro e defender nós, produtores rurais. Não fez o seu dever de casa. E algumas, inclusive, patrocinam eventos como Global Agrobusiness Forum. Quando eu criei o Produtores Rurais pela Liberdade é para isso. Não só escrever livros, trazer uma associação, possibilitar cursos, que as pessoas sejam membros, interajam, para que o agronegócio brasileiro seja dinâmico, seja pensado e seja amado, acima de tudo, por todos. Mas para isso, a gente precisa estar muito bem informado para que seja em uma reunião institucional
ou numa mesa de jantar, nós saibamos como o agronegócio defende e garante a segurança alimentar e emprego no nosso país. Ser produtor rural é muito mais que ser um empresário. É, acima de tudo, uma pessoa que garante para desconhecidos comida na mesa. Espero que tenham gostado e convido a todos a conhecer o Produtores Rurais pela Liberdade, se inscrever, seja membro, porque somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos e até a próxima.